Hoje a gente vai ler Mateus 16, a partir do versículo 13. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Então, primeiro, Jesus pergunta para eles as pessoas falam que ele é. Aí falam que ele é João Batista, que é Elias, Jeremias, algum dos profetas. Eles falam como se fosse algum dos profetas de novo que está ali entre eles. Daí ele falou: Mas e quem vocês acham que sou? Daí o Simão Pedro falou que ele era Cristo, filho do Deus vivo. Cristo é o Messias, aquele que era prometido para salvar o povo. Então, Cristo fala para ele assim, Jesus fala, né? Você teve essa revelação por Deus, não é da carne essa revelação. Tipo, ele quis dizer que ele teve uma revelação espiritual. Então, aqui ele fala que ele vai entregar a chave dos céus para Pedro, e o que Pedro liga na terra vai ser ligado no céu, o que desligar na terra vai ser desligado no céu. Daí, o que os estudiosos falam é que essa chave, no caso, é que depois ele fala a mesma coisa um pouco mais para frente para todos os discípulos. Então, não é que Pedro era diferente nisso, de ligar na terra e ligar no céu, mas o que dá a entender é que ele foi o primeiro. Essa chave que quis dizer é que mais para frente a gente vai ver que ele foi o primeiro a pregar o evangelho para os judeus. Ele foi o primeiro a pregar esse evangelho depois para os gentios. Ele recebia a mensagem de Deus e ele meio que fazia a abertura desse evangelho para as pessoas antes dos outros discípulos chegar para fazer. Então, ele meio que ele já tinha essa índole assim um pouco mais corajosa, assim, que até a gente vê que ele era um pouco mais explosivo às vezes. Então, provavelmente, além dessa ele teve essa revelação, então a coragem dele misturada com essa revelação que ele teve de Deus acabou sendo uma boa coisa para ele ir abrindo os caminhos na hora deles pregarem o evangelho, quando começou a igreja, né, que Jesus deixou. Então ele já deixa Pedro com esse intuito dele cuidar dessa abertura dos caminhos. E ele advertiu também para as pessoas, né, para os discípulos ali, não contarem para ninguém que era ele o Cristo. Então, mesmo que eles tenham tido a revelação, não era para eles saírem contando ainda. Daí, continuando, Jesus prediz sua morte e ressurreição. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. E Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas na dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por mim a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca de sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto a vocês que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aqui ele estava falando que, ele tinha acabado de falar que Pedro poderia ligar as coisas na terra, desligar no céu, e logo em seguida Pedro já fala algo
que já não vinha da parte do Espírito, já não tinha mais a revelação de Deus. Ele falou uma coisa da carne dele, ó, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Quando ele falou que ele ia ter que passar por aquelas coisas, morrer, não sei o quê, ele já falou que não. Daí Jesus já entendeu que não era mais uma revelação divina que ele estava tendo. Por isso que ele fala, para trás de mim, Satanás, porque ele meio que dá a entender que naquela hora Pedro acabou tendo um pensamento ali influenciado por algo meio maligno, né? Que ele já sabia que se acontecesse isso com Jesus, a gente ia ter a salvação. E desde sempre, o que acontece com Satanás é que ele já veio tentando Jesus, ele já tinha muitos planos para não deixar Jesus morrer na cruz e salvar a gente. Então, para ver como foi rápido, né? Como ninguém é perfeito no caso. Ele tinha acabado de receber um elogio de Jesus, falando que ele teve uma revelação espiritual, e no seguinte segundo ali, ele já teve uma seta lançada ali na mente dele e falou isso. Então, a gente também tem que pensar assim, né? A gente também pode acontecer isso. Às vezes você tá agora aqui, tá bem, você rezou, você tá se sentindo bem, e daqui a pouco você já não tá mais. Aí a gente fica meio pensando, nossa, como que pode, né? Eu acabei de rezar, tô tendo um pensamento ruim, mas ó, aconteceu com Pedro. Se aconteceu com Pedro, imagine a gente, né? Que o que que a gente tem a mais do que ele, não é verdade? Então, às vezes a gente tem que pensar, por isso que fala também orar e vigiar, e você tem que pensar assim, não é porque eu tô tendo um pensamento ruim, esse pensamento às vezes nem é meu. Às vezes eu tô pensando, você já teve esses pensamentos que do nada você tá ali, tá bem, e daí vem um pensamento ruim, aquilo ali te deixa meio mal, você fica meio preocupado. Às vezes não é seu, às vezes é uma seta que lançam na sua mente ali, que o inimigo lança na sua mente, exatamente para te tirar do prumo mesmo, sabe? Para tirar você do propósito, porque o que que ele fez ali com Pedro? Ele queria que Pedro tirasse Jesus do propósito. Então é isso que acontece. Às vezes você tá seguindo sua vida, fazendo tudo certinho, e esses pensamentos vêm. Então, ó, na hora que vier, fala a mesma coisa. Sai pra lá, não é coisa ruim. Sai pra lá em nome de Jesus. Repreende isso, porque você tem que pegar e colocar o propósito de volta, entendeu? Incessantemente. Se você tem muito ataque na mente, que isso daí chega a ser um ataque na mente às vezes. E às vezes a gente tem. Coloca Jesus toda hora no seu pensamento. Vai tirando esses ataques, porque isso influencia, isso atrapalha a sua vida mesmo. Que uma pessoa preocupada ela não consegue fazer as coisas, não consegue ter um pensamento bom, ter ideias boas do que dá para fazer, como resolver seus problemas. Se o tempo todo você tem um pensamento ruim que atrapalha você ali, isso vai te paralisando, vai deixando você numa prisão, né, de medo. Então, aqui a gente vê, aconteceu isso com Pedro, né? E daí o que que ele fala? Jesus fala aos seus discípulos que ele estava querendo dizer que, na verdade, ali aquilo ia acontecer, não ia ter jeito. E se eles quisessem realmente seguir Jesus, eles iam ter que negar a si mesmo, que estava falando da carne deles, era daquela vontade de que Jesus continuasse com eles, né? Que quem quer querer realmente, né? Se a gente pensar, quem quer querer que Jesus morresse ali, os discípulos deles iam querer que ele morresse? Não, não queriam, mas era o plano de Deus. Então, eles tinham que aceitar e negar a si mesmo, é tipo assim, é colocar Deus em primeiro lugar, a partir daquele momento, negar a vida dele e seguir a Jesus, fazer tudo o que Deus mandasse. Porque assim eles iam, no caso fala aqui, ó, quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Era a vida que fala da promessa, né, de Deus. Você renuncia a você mesmo e segue o que ele está mandando. E no caso ali dele, ele estava deixando claro que aquilo ali ia ser daquele jeito mesmo. Ia ser, por mais que eles tivessem ficado tristes, ia ser daquele jeito, e se eles quisessem seguir, eles iam ter que seguir dessa forma, Jesus. E aqui estava falando também, ó, que o que que adianta, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. O que o homem poderá dar em troca da sua alma é bem literal, a gente não pode. A alma, você tem controle sobre sua alma? Não tem, nem é do nosso controle, é de Deus. A gente só tem que cuidar, né, dela, cuidar.
Porque aqui fala, o que você pode dar em troca da sua alma? Nada. É Deus que é dono da gente, né? Então a gente tem que fazer o máximo para fazer tudo certo, tentar seguir a Deus, pra gente a gente já recebeu a salvação por meio de Jesus, isso sim. Só que a gente tem que não pode ficar também pensando que já tô salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é bem assim, né? A gente sabe que uma vida assim longe de Deus é uma vida muito mais complicada. Você sai ali do esconderijo dele. A gente não fala que a gente, Salmo 91, a gente não tá no esconderijo do Altíssimo. Esse esconderijo é o quê? É obediência. Então, a gente experimentar sair desse esconderijo e ficar por conta, porque a gente sabe que o pecado abre brecha na vida da gente. E essas brechas, quem toma conta de brecha é inimigo. O inimigo, ele entra por qualquer fresta. Deus não. Deus, ele vai vir na sua vida se você deixar, se você permitir, se você tiver fé, se você obedecer, porque ele leva muito a sério a lei dele, é o livre-arbítrio. Então a gente tem que pensar nesse livre-arbítrio, se você está deixando o livre-arbítrio num lugar para Deus entrar na sua vida, você está pedindo para ele entrar usando seu livre-arbítrio, ou você está usando seu livre-arbítrio para abrir brecha, para o inimigo comandar a sua vida, né? Tem essas escolhas também que a gente tem que fazer, né? Esse vídeo ficou um pouco diferente, né, daqui do que eu li, porém eu achei que eu precisava falar essas coisas, então espero que tenha ajudado alguém e até o próximo.